E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria no coração que retornamos aqui a fim de darmos continuidade a nosso estudo, a nossa conversa sobre a vida no plano espiritual. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o missionário da mediunidade, e foi ditado a ele pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos no capítulo 18, o amor, o alimento das almas. Antes da gente fazer um resumo do que nós estudamos no programa passado, lógico, esse capítulo vai falar para a gente que tanto quanto o corpo precisa de alimento para dar energia, para fornecer ânimo, coragem, a nossa alma também. A nossa alma também ela precisa de alimento, não é isso? Mas em estudando em casa sobre a alimentação, eu lembrei, o Marco já até tinha comentado alguns programas atrás, mas é sempre bom a gente relembrar. Na Revista Espírita de 1868, no mês de junho, Kardec coloca um artigo que é intitulado assim: A Morte do Senhor Bizet, Cura de Sétif. O cura, na época de Kardec, era aquele padre de uma região muito pequena. E esse lugar aqui, Sétif, era uma cidadezinha, um distrito lá da França. E esse senhor Bizet, ele era o sacerdote, ele era o vigário, ele era o padre desse lugar. E as atribuições de um cura não é só rezar a missa, ele também cuidava das pessoas, ele era uma pessoa muito boa. E ele era uma pessoa muito... dizer assim... Muitos tinham mediunidade, na questão da cura também. Muitos tinham. Alguns tinham, sim. Ele era uma pessoa muito íntegra e já algo avançado para sua época. Tanto que quando o espiritismo chega lá na sua cidade e o vigário geral lá do lugar quer falar mal, quer que ele fale mal do espiritismo, ele se recusa, ele não fala. Interessante, E no dia que ele morre novo, ele desencarna com 43 anos, se não me engano. Esse senhor Bizet, ele foi muito reverenciado por todos os outros religiosos do lugar. E me lembrando muito a desencarnação de Chico Xavier, que todos os religiosos que o conheciam, fossem judeus, muçulmanos, católicos, evangélicos, umbandistas, todos foram dar o seu último adeus a Chico Xavier, como o senhor Bizet também. E Kardec, sabendo disso, dessa história, ele evoca, na Sociedade de Paris, a 14 de maio de 1868, ele evoca o espírito do senhor Bizet. E o senhor Bizet fala sobre uma coisa muito triste que acontecia na vila dele, onde ele morava, porque foi uma época do cólera, da doença, e na realidade ele também desencarnou dessa doença do cólera. Então foi uma época de muita miséria, muita fome lá na cidade em que ele morava, Sétif.
E quando ele desencarna, e Kardec o evoca, ele vem falando o seguinte: estou contente, Senhor, pelo benevolente apelo que tiveste a bondade de me dirigir, e a qual considero uma honra e um prazer responder. Se não vim imediatamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui chocado não o permitiram. E depois, não sabia quem escutar. Encontrei muitos amigos cujo acolhimento simpático me ajudou poderosamente a me reconhecer. Mas também tive sobre os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Então, quando alguns desses espíritos o reconheceram, começaram a pedir pão a ele, alimento, não é a ele, porque ele costumava fazer isso. E por que a gente está retomando esse assunto? Porque alguns dos nossos companheiros de ideal espírita dizem que André Luiz e o próprio Chico foram muito fantasiosos em certas colocações dos livros, né, da série André Luiz, começando por Nosso Lar. Mas o próprio Kardec está colocando aqui que no mundo espiritual as pessoas têm fome, elas buscam por alimento, elas se alimentam, não é isso? Então, quem tiver interesse de ler, que é um assunto muito interessante, tem uma observação que agora é Kardec escrevendo, vocês me permitem lerem, é uma observação que está nesse artigo do Sr. Bizet. Kardec coloca assim: a quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos que, segundo eles, são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós. Têm um corpo fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria, e que, deixando o seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrena com as mesmas vicissitudes durante um tempo mais ou menos longo. E aí Kardec continua com suas observações. Então, e na realidade é o que o André Luiz vem mostrar para a gente. Kardec coloca aqui na teoria e André Luiz vem colocar na prática, mostrando para a gente que a vida continua exatamente como ela o foi enquanto nós estávamos encarnados. Tanto que o senhor Bizet se espanta que aqueles que desencarnaram, né, do cólera na cidade dele, que o conheciam, mal o viram, começaram a pedir pão, porque ele era uma pessoa muito boa, não é? O senhor Bizet. Não é, a gente quis trazer essa mensagem, né? Porque quando vocês, caros ouvintes, ouvirem, né, algum comentário sobre a postura de André Luiz e de Chico Xavier, que foi o médium, né, dizendo que isso não está em Kardec, aí vocês, né, se lembrem dessa página, desse artigo que está na Revista Espírita de 1868, no mês de junho, a morte do senhor Bizet. Seria o mesmo que dizer que a doutrina espírita, né, codificada por Kardec, não está contida no Evangelho. E seria o mesmo que dizer também que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não está contido no Antigo Testamento, porque está. É tudo uma sequência de fatos, de acontecimentos, acompanhando o nosso progresso de raciocínio enquanto espíritos. Claro, ainda muito endividados, mas na inteligência já bem evoluídos, que somos quase todos nós aqui na Terra. Por isso, um planeta de expiações, né? Então, é só questão de boa vontade de raciocínio. Mas isso não nos afasta, não nos separa, não é uma questão separatista, porque isso aí são coisas do egoísmo nosso. É só questão de boa vontade de raciocínio. Quem não quiser tê-la não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. O que vai nos ser cobrado quando desencarnarmos
como foi o nosso comportamento, né, interior, isso que vai. Mas é uma perda de tempo, que são obras valiosíssimas, são tesouros realmente. A obra de André Luiz é um tesouro para nós, né? Então é isso, né, Tília? Então, agora voltando, né, ao resumo do que nós estudamos no programa passado, a dona Laura está conversando com o André Luiz sobre justamente um outro tipo de alimento. O alimento que vai atingir as necessidades da nossa alma. Não é? Então, ela está explicando para ele que o processo de alimentação ele vai se sutilizando à medida que o espírito também vai evoluindo. Ela dá o exemplo do verme, né, que come terra e que depois com a evolução já vamos nos alimentando de plantas, né? Infelizmente, algumas vezes dos animais, por enquanto, né? A gente ainda está nessa fase, mas que cada vez mais a coisa melhora. A gente lembra que mesmo em nosso lar, ela conta para o André Luiz que no Ministério do Auxílio e Ministério da Regeneração, os fluidos alimentícios, eles são mais grosseiros. Na comunicação e no esclarecimento, eles já são mais líquidos, né? Ela fala que são muitos sucos e frutas. E que na elevação e na união divina, o alimento lá é inimaginável, né? Provavelmente eles já não se alimentam mais de fluidos grosseiros. Talvez eles já consigam só através da respiração. Então, é isso que a gente conversou no programa passado e nós vamos repetir um pouquinho, né, do 10º parágrafo, que foi o último a ser lido, para dar um encadeamento para os outros parágrafos que vão chegar, que vão vir, né? Então, a gente vai começar a ler hoje a partir da metade do 10º parágrafo, onde a dona Laura começa a falar. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Então, assim como... É o sentimento que ela está falando aqui, né? Assim como, por exemplo, a música mexe com o nosso sentimento, a questão do alimento da alma, ela está dizendo aqui, a conversação amiga, o gesto afetuoso, esses exemplos que ela está dando, são situações em nosso dia a dia, quando acontecem, que alimentam a nossa alma, nos dão alegria momentânea. Você olhar na pessoa e ter o sentimento por ela e dizer para ela, eu te amo. Isso alimenta a alma, não é? Então, mas ela diz assim, o homem encarnado saberá mais tarde. Saber não significa que a gente já não sente. Nós sentimos. Agora, saber isso, ter conhecimento disso, saber o que está acontecendo conosco, aí sim são novidades para nós, para a nossa geração, a geração que nos antecedeu, né? E que o Espiritismo vem nos trazer essas informações, nos dizendo para nós que quão é importante essas situações, né? Então, quando alguém chegava, por exemplo, perto de Maria Teresa, de Irmã Dulce, esses expoentes aí que nós conhecemos, e tantos outros anônimos também. Perto de Chico, né, nós temos exemplos assim de amigos nossos que chegaram perto, né, conseguiram chegar perto dele, e tal a emoção que foi, que aquela alegria interna durou dias. Claro que depois vem a convivência, né, com a família, com o dia a dia, e que nos
remonta àquilo que nós ainda somos, mas essas emoções acontecem sim, sempre aconteceram, só que agora, o que ela está dizendo, o homem encarnado saberá. Então nós vamos ter conhecimento. E qual é a importância de ter o conhecimento se nós já sentimos? É procurar situações em que isso aconteça conosco, né? Para podermos ter essa estabilidade da alegria que ele está falando aqui. Essa estabilidade quando você tem aquilo corriqueiramente. Procurar isso. Procurar o afeto, a afetuosidade, o carinho, né? A compreensão, a paciência. Isso tudo vai nos trazer combustível para nós, para que nós tenhamos isso, né? Isso. A gente se lembrou também de um exemplo dessa alimentação recíproca que todos nós fazemos, né, uns com os outros, porque isso é da lei. A gente emite e recebe o tempo todo. E o Chico Xavier, ele conta que uma vez ele estava muito apressado, porque ele estava atrasado para ir para o trabalho, e uma senhora parou ele, e ele passou pela porta da casa da senhora, a senhora, Chico, eu não entendi essa receita que o doutor Bezerra passou para mim. Aí o Chico falou para ela assim, mas depois a gente conversa porque eu estou atrasado. E o Emmanuel apareceu para ele e falou, olha, meu filho, volta lá, não vai te atrasar tanto assim, volta lá e dá uma atenção a ela. E ele volta e explica para ela como é que ela deveria tomar, né, aquela medicação que o doutor Bezerra havia passado para ela. E ele se despede, e aí o Emmanuel aparece novamente para ele e fala para ele assim, ó, olha para trás, porque a senhora estava dizendo assim para ele, Chico, vai com Deus. E só que da boca dessa senhora estavam saindo fluidos em formas de bolhas azuis que realmente tocaram no Chico e deram para ele um ânimo muito grande. Então é essa alimentação de que a dona Laura está falando, não é? Aí ela diz que um dia o homem encarnado saberá, mas nós espíritas já estamos tendo esse conhecimento. E então a gente já pode, de alguma maneira, não é, procurar dar o nosso melhor quando a gente estiver em contato com o nosso próximo, não é? Sabendo que os nossos sentimentos bons vão alimentar aquela pessoa. Mas o inverso também é verdadeiro, porque aquela senhora com raiva poderia ter dito para o Chico, vai com o diabo, em vez de falar vai com Deus, né? Vai para o inferno. Imagine o que carga energética, fluídica que essa senhora não mandaria para o Chico. Ou quantos de nós, às vezes, com o nosso comportamento, a gente não recebe esse tipo de carga. Eu estou lembrada aqui, eu acho que é no livro Missionários da Luz, depois no próximo programa eu vou trazer para vocês. O Alexandre, ele fala para o André Luiz, eu acho que é no Missionários da Luz, que algumas mães com raiva, elas envenenariam o próprio leite materno, se não fosse o cuidado dos espíritos superiores para manter aquela criancinha no corpo, não é? E eles falam também que as brigas dentro do lar poderiam, às vezes, matar algumas crianças. Por quê? É essa energia que alimenta quando é boa, mas que destrói quando é ruim. Eu não lembro agora onde é que está, mas eu vou procurar no próximo programa, eu vou trazer a referência direitinho para vocês onde é que está isso, né? A gente vai achar. A gente vai procurar, nós pode vamos deixar. Achar. Mas é para a gente entender isso. Então, nós nos alimentamos reciprocamente, é isso que ela disse para o André Luiz. Todos nós, isso é da lei, isso aqui, né, é da lei de Deus. E então que nós tenhamos cuidado com o que nós estamos emitindo.
não é? Porque a gente emitir o bem é da lei também que a gente o receba, porque é dando que se recebe. Agora, se a gente emitir, não é? Vibrar em coisas negativas, aí é a lei de atração, nós vamos receber essa carga negativa toda de volta. Os espíritos, lógico, eles nos ajudam, mas às vezes eles até liberam, né? Então, olha só. Tá aqui, achamos. Mas achou também qual é o capítulo? É o Entre a Terra e o Céu. Então o Marco achou. Capítulo 10, tá aqui. Não é missionário? Aqui, ó. Blandina, que é o personagem do Entre a Terra e o Céu, isso. ela é o capítulo 10. Sim. A Blandina, dizer quem é a Blandina, né? A Blandina é a Meimei, segundo Chico Xavier, a Blandina é o espírito Meimei que foi casada com o Arnaldo Rocha. E ela, quando desencarnou, ela foi trabalhar no Lar da Bênção, cuidando de crianças recém-desencarnadas. Ela e a avó dela, Mariana, elas cuidam de um grupo pequeno de crianças, né? Pelo menos a época que foi escrito o livro. Hoje em dia a gente não tem mais notícia de onde ela está trabalhando. E ela está trabalhando. Ou se preparando para voltar. Então está dizendo aqui, ó, a Blandina explicando ao André Luiz e a outros que estão lá em aprendizado, né? Aqui recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. É aí que fala das brigas também, não? Também. Dos casais? Continua, exatamente na mesma frase. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que a cata de satisfações doentias não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis. É a continuação. Então, é mesmo, né? Interessante que, ao contrário, ele fala aqui das rixas dos cessantes, dos casais, e aí nós estamos falando do amor, alimento das almas, que ela está explicando aqui no nosso lar, André Luiz, a mãe do Lísias, dizendo da conversação amiga, do gesto afetuoso, que alimenta a alma, né? Que é o contrário aqui do que ela está dizendo no Entre a Terra e o Céu. E né? por isso que, às vezes, quando a gente comer um pastel e achar que passou mal e que foi a carne do pastel ou o camarão, né, que fez mal, muitas das vezes pode ter sido os raios emitidos por quem manipulou a massa. Porque a pessoa que cozinha, ela coloca suas energias no alimento e às vezes a gente culpa o recheio. E pode não ter sido. Pode ter sido, a gente não está vendo aí a questão do leite materno, pode ter sido sim, os fluidos negativos, a raiva, o ódio, não é? A mágoa, a irritação exacerbada, jogada na manipulação daquele alimento, quando a gente ingerir, pode nos causar mal. É isso que a gente está vendo, não é? Então, nós também, a nossa alma também se alimenta. Agora, vai depender de nós, não é? Por isso também da orientação de sempre fazermos uma oração antes de nos alimentarmos. Porque se aquele alimento estiver impregnado de algum fluido negativo, a oração vai ajudar nessa limpeza, né? Olha, infelizmente nós nem conseguimos entrar no parágrafo que a gente iria começar, mas foi de bom proveito, né, Marco? Foi, com certeza. Falar de amor. Algumas informações boas para a gente poder meditar. Ainda tem mais. Mas fica para o próximo programa, né? Um abraço aí ao Jonas, desculpa, Jonas, eu erro o seu nome. O seu nome é muito bonito, eu erro. O Jonas do Vicente Moretti. Ao Alexandre, aqui, nosso companheiro aqui da rádio. E a todos os ouvintes, um beijo no coração de vocês. Deus os abençoe e abençoe vossos lares. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina
e Marco Antônio.